Palavra Pastoral Semanal, quarta-feira, 9 de junho de 2021, Bispo Eduardo. Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos bem-vindos para essa palavra pastoral. E o texto que vamos utilizar para hoje está em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 21 e 22 que lemos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amados, o tema para hoje diz amplitude em vez de limitação. Queremos pensar que muitas vezes não temos a oportunidade de perdoar com tranquilidade, com facilidade, porque ainda estamos ainda no mundo e muitas vezes esquecemos um pouquinho daquilo que nós aprendemos através do Evangelho. E naquela época, Pedro também questionava Jesus Cristo, porque existia antigamente, através das situações dos que repetiam essas infrações, os reincidentes, que até poderiam ser perdoados até umas 3 vezes. E Pedro também perguntou isso a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, amados, deixou bem claro que nós não devemos contar as más ações do nosso próximo. E diz, simplesmente perdoe, como Jesus Cristo também perdoou. Um exemplo que Jesus Cristo nos deixou também fala sobre o credor compassivo. O rei ele havia chamado, isso encontramos em Mateus no capítulo 18, nos versículos 21 até 35. O rei havia chamado o seu servo, porque o seu servo lhe devia uma quantidade. E o seu servo, com também um desespero, pediu para que perdoasse essa dívida. E o rei lhe perdoou, concedeu também essa tranquilidade de ficar sossegado e ele pôde ir tranquilo. E mais adiante, esse servo que recebeu a graça de ser perdoado essas dívidas, se encontrou com seu conservo, a qual também lhe devia uma quantidade de valores. Só que esse servo não utilizou da mesma forma, o seu servo lhe cobrou do conservo, pediu até que jogasse na prisão, que ficasse a dívida e teria que pagar. E os conservos que estavam ao redor dessa situação puderam ver o que aconteceu com esse servo, que o rei havia ali também perdoado dessa dívida, mas ele não utilizou da mesma forma com esse conservo. E foram falar ao rei do que havia se passado. E o rei o chamou. O rei explicou a situação para ele e o advertiu. Como também podemos ver, amados irmãos, como está no versículo 35, diz: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um o seu irmão as suas ofensas. Amados irmãos, constantemente nós ouvimos que nós temos que ser um exemplo, temos que nos preocupar com os nossos atos, com as nossas palavras. E há pouco tempo eu ouvia do serviço divino que recebemos os mandamentos, recebemos o ensinamento e queremos lutar para pôr em prática. Hoje o ser humano ele tem pouca paciência. Hoje ele busca de se aproveitar de várias situações, amados. Então queremos colocar essa dimensão de saber perdoar, essa amplitude da graça divina para todas as pessoas. Jesus Cristo,
como um exemplo, ele se tornou um homem. E ele também tomou para si o pecado do mundo inteiro. E ele foi crucificado. Aquele que não tinha pecado, aquele que era limpo do pecado. E ele foi um dos maiores exemplos. E ele foi crucificado pela humanidade pecadoras daquele tempo e também para os tempos que haveria de vir. Por isso, amados irmãos, Jesus Cristo demonstrou assim um exemplo como devemos fazer. Ele considera eu e você para que possamos perdoar. Isso é um sentimento, amados, que nós queremos levar, mas também o perdão na vida cotidiana muitas vezes não é fácil. Nos achegamos muitas vezes diante de umas situações, a vida é difícil muitas vezes de perdoar, porque existe a insegurança, existe a indiferença. Então, amados irmãos, muitas vezes nos deparamos com pequenas coisas que nos desagradam, mas também nos deparamos com alguns atos cruéis. Por isso, amados irmãos, temos que também buscar de lembrar daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E uma palavra que nos dá o apóstolo maior, ele fala: esforçamos-nos em corresponder ao exemplo de Jesus Cristo. Mas temos que também ter consciência que as pessoas, muitas sofreram situações muito delicadas pelas indiferenças, e muitas vezes isso causou trauma que leva durante quase uma vida inteira. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhece também o que nós precisamos. E Ele, sabendo do nosso coração e sabemos como também nos comportamos, mesmo diante de situações que ficam cravadas na vida talvez de um ser humano, de uma forma cruel, de uma forma muito difícil, Deus conhece o coração dele. E sabe que muitas vezes não é difícil ser perdoado, ou perdoar também aquele que tem feito alguma ofensa, que tem feito alguma coisa que leva a vida inteira no seu coração. Por isso, amados irmãos, na vida cotidiana é difícil, mas queremos levar em conta que nessa vida cotidiana vamos sim buscar diante do altar a palavra do Senhor, que nos faz refletir em cada momento da nossa vida, que nos faz lembrar que somos filhos de Deus. Nós queremos testificar Jesus Cristo. E se vamos testificar Jesus Cristo, como nós ouvimos há pouco tempo, é o padrão para a nossa vida, é a nossa referência. Sabemos que vivemos um período muito complicado, muito difícil, mas nós não queremos, amados irmãos, ser contagiados por esse espírito. Queremos sim, através dos dons que nós recebemos, o dom do amor, o dom do perdoar, o dom de seguir a Jesus Cristo, testificando Jesus Cristo, testificando o Pai Celestial sobre a obra redentora. Esse é o sentimento que queremos levar em nossos corações. Por isso, amados irmãos, o tema diz amplitude em vez de limitação. Muitas vezes já na vida material temos muitas ideias, poderíamos também ajudar muitas coisas pela obra de Deus, mas nós não queremos ficar nas limitações. Temos boas ideias e queremos buscar de pôr em prática. Queremos também colaborar na obra de Deus. Podemos pensar, assim seria interessante, dessa forma também seria bom, mas não vamos ficar de braços amarrados, amados irmãos. Vamos colaborar pela obra de nosso Pai Celestial. E como diz a mensagem, devemos estar dispostos à reconciliação. Essa é uma condição, amados, do nosso coração, do nosso interior. Queremos levar esse sentimento. Como diz, Pedro perguntou, quantas vezes? Até 7? Perdoar sempre.
Essa é uma posição de um coração de um filho de Deus. Um filho de Deus que também quer dar o exemplo. Um filho de Deus que também quer colocar em prática aquilo que nós aprendemos. E nós aprendemos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós não queremos passar despercebido de alguém que muitas vezes está necessitando e dizer, não conheço. Se recebemos alguma indiferença, alguma mágoa, que muitas vezes levamos no nosso coração, queremos perdoar a todos. Porque dessa forma nós aprendemos a caminhar, a trilhar esse caminho do Evangelho. Amados, é uma grande alegria também poder compartilhar essa palavra. Uma palavra conhecida já há muito tempo, mas que muitas vezes fica um pouco difícil de colocar em prática. Por isso queremos sempre estarmos conectados ao altar de graça, conectados à palavra para ter as forças para também perdoar. Desejo a todos uma abençoada noite. Até sempre.